Que a paz do Senhor seja com todos nós. Amém, povo de Deus. Arregale seus ouvidos espirituais. Vamos escutar a palavra que o Senhor tem nos mandado. Tema da mensagem: uma esperança tardia. Abraão teve 2 filhos, um com Sara, sua mulher, e o nome dele era Isaque. E o outro filho foi gerado com a serva de Sara, Agar, e o nome do filho, Ismael. Um era filho da promessa de Deus, e o outro era filho de quem não acreditou na promessa de Deus. Amém? Meu nome é Jatiaci, sou pastor missionário e gostaria de pedir a você que se inscrevesse nesse canal, porque fazendo assim você participa dessa obra e leva a palavra do Senhor para outras pessoas que precisam ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, inscreva nesse canal, comente, curta, compartilhe, deixe seu like, seu joinha. Fazendo assim, o algoritmo entenderá que a mensagem é importante e a mensagem de Deus é muito importante. Amém? Meu glória a Deus, meu abraço, meu aperto de mão, meu Deus abençoe. Vai hoje para a dona Marlene de Lima e família, uma irmã amada em Cristo Jesus que tem acompanhado essa obra, curtido, compartilhando e também está inscrita em nosso canal. Dona Marlene, um forte abraço, saudades, que Deus lhe abençoe poderosamente. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 1 e 2. Ora, Sarai, esposa de Abraão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Abraão ouviu a voz de Sarai. Se formos ao livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, assim está escrito: a esperança demorada enfraquece o coração. Tanto Abraão quanto Sarai estavam com o coração enfraquecido. Amém? Vamos agora para Gênesis, capítulo 18. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida, e eis que Sara, tua esposa, terá um filho. Lá no capítulo 21, versículos 1 e 2, está escrito: e o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado, pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. No tempo estabelecido que Deus lhe falara. Vá prestando atenção nessa palavra. Mas por questões pessoais, a Sara pediu a Abraão que expulsasse a Agar e Ismael de sua tenda. E isso foi de desagrado a Abraão, porque Ismael, embora não fosse o filho da promessa de Deus, era seu filho. Continuemos no livro de Gênesis, capítulo 21, agora versículos 14 e 17. Então se levantou Abraão de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E a água do bode foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de uns arbustos, e ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. Que eu não veja a morte da criança. Essas foram as palavras de uma pessoa que tinha o coração enfraquecido. Glória a Deus. Continuamos. E levantou sua voz e chorou e disse. E Deus ouviu a voz do menino. E Deus ouviu a voz do menino. Ele não ouviu o choro da mulher, mas ele ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz de um menino de onde ele está. O menino estava aonde? No deserto, esperando o quê? A morte, porque a mãe havia dito, que eu não vejo a morte da criança. Mas o menino estava esperando a morte mesmo? Deus ouviu a voz do menino porque a esperança de vida estava no menino e não na mãe dele. Glória a Deus. A certeza de Sarai. Vamos lá?
Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar filhos. Essa era a certeza de Sarai. O plano de Deus na vida dela. Sara concebeu e gerou um filho a Abraão no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. Glória a Deus. A certeza de Agar. Ela colocou o filho debaixo de um arbusto, pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. Ela tinha certeza. Claro, pessoas sem água, o destino é a morte. Acabou a água do odre. E ela disse: que eu não veja a morte da criança. Era a certeza de Agar. O plano de Deus. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. E foi, encheu o odre com água e deu de beber ao menino. Deu de beber a Ismael, que não era filho da promessa, mas era filho. Entenda, ponha isso no seu coração. Ponha isso no seu coração, mesmo com o coração enfraquecido, porque o que estamos esperando de Deus está demorando a acontecer. Devemos lembrar que nós andamos por fé e não por vista. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria ou falharia e não o consumaria? Deus é bom sempre. Amém?